Boa tarde. Seu Paulo, boa tarde. Primeiramente, a gente agradece. Quando que o senhor exatamente assumiu o cargo de interventor ali na Santa Casa? 18 de janeiro de 2021, perfeito? O senhor, no momento que assumiu, o senhor tinha conhecimento de irregularidades na obra da nova UTI? Não, ainda não. Não tinha? Ainda não. Depois que eu assumi, eu fui me inteirando de todos os pontos. E quando eu cheguei, já depois de uma semana ou duas, que eu cheguei lá na UTI, o Tato me levou lá para dar uma olhada, eu fui lá e mostrou tudo o que estava irregular, que ele sabia que podia estar irregular, que não estava sendo executado de acordo. Aí eu pedi, eu fui atrás, pedi a documentação, contrato, projeto, eu fui me inteirando de tudo, né? Eu fui buscar para estar ciência do que estava acontecendo e formulei a minha pasta dos documentos. E só que já estava executado, aí então foi tomada a providência pelo prefeito de embargar a obra. Então o pessoal estava lá, continuando a fazer errado, estava fazendo o forro sem fazer a parte elétrica e sem fazer toda a instalação de oxigênio. E aí depois disso eu fui com o projeto em mãos e o memorial descritivo em mãos, junto com o Tato, e nós não somos engenheiros, nenhum perito, nenhum técnico, mas verificamos o que estava dentro da minha experiência de construção civil, de 50 anos de obra, e vi que estava em desacordo com o memorial descritivo, em desacordo com o projeto. E isso aí já começou errado. Começou um projeto que foi feito por um engenheiro, depois foi feito um contrato com ele de acompanhamento da obra e parte técnica. Quando ele começou a obra, fizeram o contrato com a primeira empresa, e ele viu que não estava em acordo com o projeto que ele tinha feito, ele caiu fora. Aí, quando ficou sem, e a empresa continuou construindo, aí essa empresa parou, a primeira, veio a segunda, contrataram a segunda, tudo nos interventores do passado, e foram liberando os pagamentos. Essas decisões eram tomadas dentro da prefeitura, que a gente sabe, né? E o pessoal lá em cima recebia instrução do interventor, que vinha lá de baixo e executava, fazia o interventor liberava as coisas direto com o consultor. Foi o que eu consegui apurar os documentos que eu tenho. Tá, vamos só por partes, para a gente não confundir as coisas. Então, assim que o senhor já assumiu, o senhor já verificou que existia possíveis irregularidades ali na obra, sim. São Paulo? Sim, porque é obrigação minha, né? Claro, sim. Foi aberta uma sindicância para constatar essas possíveis irregularidades? Foi pedido uma auditoria. A auditoria, não, eu conheço um pouco, não cabe nesse caso. Nesse caso, teria que ser contratado um perito, um engenheiro perito, para fazer, que é o que tem fé, alguém de decisão de poder, contratar um perito para fazer a avaliação e fazer um documento que tem fé pública. Então, nós não temos essa autonomia, nem esse direito. Porque os documentos que entraram, porque isso existe fisicamente construído, mas os documentos que foram
emitidos de contrato. Foi efetuado a solicitação de pagamento e foi pago, existe tudo documentado corretamente. Então, a auditoria, o que uma auditoria vai fazer? Simplesmente vai pegar o que foi, o documento que foi pago, a entrada e saída. Simplesmente isso, não vai constatar mais nada de irregularidade. A constatação de qualquer tipo de irregularidade é só numa perícia do engenheiro civil, que foi já, eu orientei desde o início, que era para ser feito, eles acharam melhor encaminhar, a administração municipal achou melhor encaminhar para o GAECO, encaminhar para os órgãos competentes, tomar as providências, para não se envolver politicamente. Então foi isso que eu consegui levantar. Perfeito. Neste ano, 2021, houve ainda um pagamento referente à obra da UTI. O senhor tem conhecimento? Não. Durante a nossa, depois que gestão assumir, não. Nenhum pagamento. Na realidade teve, né? Teve um pagamento referente ao engenheiro. Seu Paulo, teve um pagamento que foi feito referente à contratação de um engenheiro, né? E esse pagamento foi feito no período de 2021. Que data? A data é específica? É. Posso ver aqui para o senhor? O engenheiro Irani Biasotti? Correto, seu Paulo. Esse contrato foi feito em dezembro de 2020. Eu tenho cópia desse contrato. Foi feito esse acompanhamento da obra em 5 parcelas de R$2.000. 5 parcelas de R$2.000. É o que está no contrato dele. Quem fez esse contrato, seu Paulo? O interventor, eu não lembro de cabeça, sem ver o contrato, mas não lembro de cabeça se foi o Marcelo ou foi o João Gabriel. Foi feito 19 de janeiro de 2021, seu Paulo. O quê? O pagamento? O contrato. O contrato? Não, o pagamento. Pagamento, me desculpa. Não, pagamento. Eu entendi. O distrato foi feito dia 19? O distrato foi feito 19 e o pagamento. Só para esclarecer, teve o contrato... Um dia depois que eu entrei. Teve o contrato que foi feito em dezembro, na gestão anterior, pelo antigo interventor. Só que o distrato foi realizado na data de 19 de janeiro de 2021. Um dia depois que eu entrei. Um dia depois que o senhor entrou. O senhor entrou dia 18. Correto. O meu decreto foi dia 18 de janeiro de 2021. Então, mas só para esclarecer, o senhor então tem conhecimento desse pagamento. Não, eu tenho, porque eu, por obrigação minha, responsabilidade minha, eu levantei tudo que tinha acontecido. Perfeito. Ô, seu Paulo, eu não tenho conhecimento do que foi feito, mas eu tenho, por obrigação minha, que se eu estava assumindo alguma coisa, levantar o que tinha sido feito. Ô, seu Paulo, mesmo com a obra parada, o senhor se viu na necessidade de continuar fazendo os pagamentos ou foi um pagamento em específico em questão? Não, depois de 2019, não teve pagamento. 2019? Depois de 19 de janeiro de 2021, teve pagamento que eu... Não, estou questionando sobre esse pagamento. Mesmo fazendo uma avaliação da situação da obra, porque quando o senhor... Mas o pagamento foi que dia? O pagamento foi feito... 19 foi o distrato. É isso, correto. Não tem uma data, Flávio? Na nossa gestão não houve pagamento. E outra coisa, esse foi o único pagamento em questão. Hã? Esse pagamento do engenheiro Irani foi o único em questão após 2021. Mas no nossa gestão não foi. Não, foi... Espera um pouquinho. Deixa eu confirmar. Eu não lembro de cabeça, sem ver documento. Então, na realidade, o distrato, então, foram 3 parcelas de aproximadamente um pouco mais de R$700. Totalizaram aí uns R$2.100. O distrato eu não tenho conhecimento.
Tá. Por mim, Tá assinado pelo senhor? eu preciso levantar lá. Oi? Eu preciso levantar, que eu não lembro de cabeça. A gente vai imprimir e vai dar para o senhor conferir, tudo bem? Ô, Flávio, foi feito um novo contrato, correto? Não, né? Foi feito no distrato. Não, sim, foi Isso. feito de extrato. A gente está imprimindo já, a gente dá para o senhor conferir se está tudo ok. Quem foi exatamente, seu Paulo, que pediu para eles pararem com a obra? Eu recebi ordem do jurídico da prefeitura que era expressamente proibir a entrada deles na obra. Boa tarde, professor. Seu Paulo, a gente está pedindo para imprimir assim, somente o distrato para a gente ter certeza que realmente confirma a assinatura do senhor no distrato, tudo bem? Então foi orientação do jurídico da prefeitura que ordenasse o senhor pedir para parar a obra. Largar a obra que não permitisse mais que ninguém da empresa entrasse na obra. Certo. Pirola, esqueci. Eles estavam tomando as providências. Ô, seu Paulo, o senhor sabe me dizer quem foi responsável de fazer o pagamento? Quem era responsável? No período em questão, depois que o senhor entrou, só para deixar claro. Depois que eu entrei, Depois que o senhor assumiu como interventor. Né? depois que eu entrei, as coisas estavam andando, porque ali é dinâmico, não para, né? Acontece todo minuto. E o que estava em andamento continuou. Quando eu cheguei a assumir, a Mira já estava administrando a Santa Casa. Eu estava como interventor, mas a administração era dela. Eu não tinha acesso à administração. As decisões administrativas eram feitas pela Mira. Então a Mira era responsável por essas decisões e, inclusive, autorizar os pagamentos. Sim, na gestão 2021, ela assumiu dia 6 de janeiro, já era ela. O que aconteceu dia 6 de janeiro até o dia 18, eu não tenho conhecimento. Por isso que eu falei que preciso verificar, eu não me lembro disso. Correto. Ele já está. Ô, seu Paulo, o vereador Hernandes vai deixar com o senhor para o senhor conferir a questão da assinatura. O meu contrato foi celebrado dia 14 de 12 de 2020. A celebração do contrato foi dia 14 de 2 de 2021. 20, 2020, isso. está aqui. Para complemento da obra. Foi editado em 29 de 12 de 2020.
Está aqui, ó, como saldo final daqueles contratos, a primeira distratante reconhece que o segundo distratante é credor da importância de R$ 2.300 e cujo valor foi estabelecido em caráter transacional, sendo R$ 500 acompanhamento da obra no período de 28 de 12 a 4 de janeiro e R$ 1.800 referente ao laudo técnico previsto no aditivo contratual. Está aqui. Senhor Pedro, confirme então o distrato, né? Que é a assinatura do senhor. Espera um pouquinho. Sim, não. Eu e a Mira assinamos, eu como diretor, ela como administrador. E ele concordou. E a testemunha, a Renata é da contabilidade, tá? Então está correto. Perfeito, é só para deixar realmente claro, porque como é o único pagamento na gestão do senhor, realmente para confirmar que houve. Não me lembrava. Não, até entendemos, a demanda é alta, né? Ainda mais naquela época, eu estava assumindo tudo, me inteirando de toda a situação, né? De todos os erros. Vai se entender. Vamos lá. Seu Paulo, em algum momento alguém entrou em contato com o senhor para continuar a obra ou chegou a ter alguma reunião referente a isso? Não. Em momento algum? Ninguém. Inclusive o responsável pelo segundo contrato, né, não chegou a entrar em contato com o senhor? Nunca. Eu nunca vi ele, não sei que cor que ele é, que jeito ele é, de onde ele é. O único contato que eu tive foi com logo nos dias depois que eu entrei, que eu fui lá na obra, que o Tato me levou lá, me apresentou esse moço, que eu tenho até o nome dele e o telefone dele lá no meu caderno, que era o encarregado da obra. Estava ele mais uma pessoa só lá, fazendo uns servicinhos lá. Aí ele falou que tinha mais dois, estavam em 4, mas que os outros 2 não tinham naquele dia. Foi o dia que no dia seguinte eu já liguei para ele embargando a obra. O senhor comunicou ele? Que tinha instrução de não mais comparecer na obra, não proibiram a entrada deles lá. Entendi. Logo nos dias seguintes que eu entrei, que eu vi e que eu comuniquei a prefeitura e eles deram uma ordem que suspendesse. Foi encaminhado pela Santa Casa um distrato desse contrato com essa empresa? Não tem nada. Não foi enviado? Nada. Que o senhor tenha conhecimento? Eu não tenho nada. Não, com essa empresa do senhor Alessandro Blanco, essa empresa que se encontrava quando o senhor entrou de interventor, não teve distrato do contrato que estava vigente? Não conheço. Nada. Mas então, foi deixado somente? Mas de que forma que foi comunicado, seu Paulo, então? Só avisado, não a empresa. O mestre de obra, eu falei para ele que não estava mais autorizado eles a entrar na obra, só isso. Simplesmente. Ô, seu Paulo, não foi comunicado via documento? Não, nada, não tem nada. Não? Nada. Só falei para o mestre de obra. Tá, vamos lá. Aí, naqueles dias, nós ficamos sabendo depois que naquela semana teve um problema com esse Blanco, teve um acidente e... Acidente? Com ele. Teve um acidente, a esposa dele faleceu. Nós ficamos sabendo por alto depois. Tá. Ô, seu Paulo, quem que era o mestre de obra? Quando o senhor cita mestre de obra, o senhor se refere a quem? É o encarregado que estava na obra. Da empresa do segundo contrato? Do segundo contrato, que tem o nome dele lá e o telefone dele. Tá, o senhor tem o nome dele? Tem o nome e o telefone lá. O senhor pode conceder para nós? Posso. Tá. Que é o encarregado que estava lá, um rapazinho lá. O seu Paulo, a Mira, ela disse em questão que tinha um contrato. O senhor tem ciência disso? Contrato? Um distrato. Distrato não. Do contrato. Distrato do contrato eu não conheço. O senhor não reconhecia. Porque ela ficava responsável, então, em questão, por fazer essa tramitação? Como? Ela que ficava responsável, o senhor falou em questão,
Sim, porque é o seguinte, como eu estava chegando lá, e eu estava meio de escanteio. Ah, entendi. Ela estava administrando o que eu tinha conhecimento da minha área, eu fui me inteirando do assunto. Inteirando com a parte de manutenção, com a parte de oxigênio, com a parte do tato, fui me inteirando do que estava pendente, fui tomando conhecimento. Só que ela não deixava eu tomar atitude nenhuma sem o conhecimento dela. Eu não tinha autonomia de decisão nenhuma sem o conhecimento dela. Tinha que passar por ela. É esse o procedimento que o senhor está relatando. Isso foi até nos últimos dias, foi desse jeito. Até os últimos dias. Até os últimos dias que ela ficou lá. Bom, o seu Paulo, quando teve a transição da gestão atual, o prefeito atual em questão chegou a fazer alguma reunião referente à obra? Numa reunião que eu não tenho conhecimento disso. Hã? Eu não tenho conhecimento dessa reunião. A conhecimento que eu tenho, que quando, depois de uns 15 dias que eu estava lá, 20 dias, numa reunião que eu tive na prefeitura, eu expus o que eu tinha levantado, o que eu tinha verificado. Foi onde ele falou, proíbe qualquer pessoa lá dentro, a obra está embargada. O prefeito atual deixou claro que era... Porque eu estou tomando as providências legais. Correto. Só. E quem estava presente nessa reunião, seu Paulo? Nessa reunião da prefeitura, estava o Rodolfo, o Rodrigo, a Regina. Entendi. Ô, Contreiro, tem alguma pergunta para fazer? Ô, seu Paulo, quando o senhor chegou lá na Santa Casa, quando o senhor foi lá na UTI, alguma pessoa acompanhou o senhor olhar dentro da UTI como é que estava? Não, só foi eu e o Tato. Só foi o senhor e o Tato? Eu e o Tato, e foi o dia que eu conheci esse mocinho que estava lá, que eu peguei o nome dele e que ele era o encarregado da obra. Estava ele e mais um ajudante só. Foi a única pessoa que eu vi, o único dia. Nunca mais ouvi lá. O encarregado de obra? Encarregado de obra. E mais duas pessoas? Não, um ajudante. Um ajudante? Um ajudante. E ele falou que estavam em 4 pessoas e que os outros 2 não tinham ido naquele dia. Certo. Foi o único dia que eu vi lá dentro. Depois o senhor não viu mais? Nunca mais vi. Ok. O Contreira, tem mais alguma pergunta? Eu tentei ligar para ele não atendeu o telefone. Tentei ligar para esse Blanco, também não atendeu. O senhor tentou contato, então? Tentei, não atenderam mais. Aí esse Blanco, fiquei sabendo que tinha tido acidente com ele. Aí Ô, seu Paulo, qual era o motivo do contato? para saber, para informá-los oficialmente que estava embargado e que não era para eles ir mais. Aí simplesmente não apareceram mais. A antiga administradora, a Mira, ela mencionou para a gente que tinha o contrato que estava vigente e que eles foram informados via AR, inclusive, do distrato, e que retornou assinado esse distrato. Eu não tenho conhecimento. O senhor não tem conhecimento, mas não chegou em minha mão. Perfeito. Nem em minha mão, nos meus documentos que eu tenho, não tenho conhecimento desse distrato. Perfeito. Mas... É que, referente a esse distrato também, ela informou que se encontra na Santa Casa, inclusive. Eu posso verificar. Por gentileza. Porque posso verificar, porque toda a documentação que eu tenho não tem esse distrato. Inclusive, antes de eu vir para cá, tomei o cuidado de olhar todos esses documentos. Eu acho importante a gente juntar também esse documento, né? Porque é realmente importante. Uma vez que também... Eu segurei comigo, porque na hora que você precisa, eu tenho cuidado de segurar esses documentos comigo, uma cópia, porque na hora que você precisa, você não vai achar, né? Exato. Então eu tenho esse costume de guardar esses documentos comigo. Eu formei uma pasta, que é UTI em andamento, obra UTI. Quer fazer mais algum? Contreira?
Ô, seu Paulo, o senhor tem mais algum apontamento em questão sobre essa situação da obra? Não, a situação é o que eu falei e o que é o que eu tenho lá. Que eu tenho essa primeira empresa que eles foi contratada, que estavam tocando a obra, que era o Cristiano e Virgílio. Cristiano Virgílio, e que foi até um certo ponto, depois parou, e foi pago, acho que é 330 mil, 300 e poucos mil para eles, 338 mil. E aí parou, aí foi feito esse contrato com o Blanco, o Alessandro Blanco, e continuou a obra. Inclusive, nos documentos que eu tenho, tem um pagamento maior do que o valor do contrato. Foi na relação de documentos que eu peguei junto à contabilidade, tem pagamentos que somam um valor maior do que o valor do contrato. Perfeito. Segundo as conversas que iria ter um aditivo, mas nunca apareceu. Certo. Ô, seu Paulo, agora eu vou fazer uma pergunta ao senhor, como interventor, até pela experiência que o senhor tem. Acredito que o senhor não seja da área, mas o senhor tem conhecimento da situação atual que se encontra o prédio lá, que foram gastos e pagos mais de R$1.100.000 naquela obra ali. O senhor acha que o valor pago é condizente com o que está lá no momento? Olha, se for material e mão de obra, sim, se for material e mão de obra. O que cabe uma discussão, que eu tenho muitos anos, não sou engenheiro, mas tenho muitos anos de experiência na área, o que cabe em discussão é a qualidade do material e do serviço executado. Isso sim, que é onde eu disse que só um perito que vai constatar. Mas as aparências visual, que não precisa ser entender, não precisa ser nem um engenheiro, qualquer um de vocês for lá e ver, vai constatar, não precisa ser entender de obra, não. O senhor não tem conhecimento do tal aditivo, então? Nunca. Não teve aditivo? Nunca vi. Tá certo. Nem que eu sei, nem na contabilidade tem. Nem a contabilidade teria também. Porque esses documentos que eu consegui, do contrato, pagamento, foi tudo via contabilidade. O senhor, analisando mais a fundo a documentação, o senhor acredita que teve supressão de documentos? Olha, é difícil julgar. Sim. Mas na opinião do senhor, o senhor ali dentro, verificando a situação... Não dá para julgar, nem condenar ninguém. É o que eu falei para vocês desde o início. Precisa, que acho que eu já ouvi aqui na Câmara uma vez, né? Estava vendo um valor para contratar um perito, né? Eu já discutei esse assunto aqui dentro uma vez, numa das vezes que eu estive aqui, e que é o melhor caminho, foi o caminho que eu orientei a prefeitura que fizesse. Só que eles não tinham como, diz que não tinham como disponibilizar um valor para a contratação do perito. E um perito bom é um serviço caro, é de 40 mil para cima. Sim. Eu encerro. Tem que ser perito que tenha fé, né? Bom, seu Paulo Contreira, quer fazer mais alguma pergunta? Tem alguma? Hernandes? Bom, seu Paulo, o senhor quer acrescentar alguma coisa? Não. Que se vocês precisarem de algum documento que eu tenho na minha pasta, é só requerer, que eu achei que vocês já tinham feito, né? A questão da documentação? Não sei se vocês têm toda a documentação. Sim, a gente solicitou toda a documentação antes. A única coisa em questão, depois o senhor fica de nos mandar o extrato. Não, isso. Vou levantar, ver se tem e o nome do mestre de obra que o senhor tinha citado em questão. Vocês querem que eu faça e mando para a Grace? Pode ser, faço o ofíciozinho e mando para ela, né?
Então tá bom. Bom, seu Paulo, a gente agradece a disposição do senhor, obrigado pelo depoimento, a gente encerra por aqui, tá bom? Eu falei a verdade, falei o que eu sei. Não vim aqui para omitir, nem para condenar ninguém, nem para julgar ninguém, mas para falar o que eu conheço. Não, com certeza, seu Paulo, a gente entende. Muito Tá. obrigado, viu? Tá. Isso aqui. Obrigado, hein?